Prezado telespectador, com muito prazer que eu me encontro aqui para juntos podermos meditar na Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso, cujo Espírito inspirou este livro, dando-nos as mensagens, dando-nos as diretrizes para a nossa vida terrena e preparando-nos também para a vida futura pós-túmulo. Este programa, assim está escrito. Quem está falando aqui é o pastor Timofei Diakov. O assunto que nós queremos abordar, ou pelo menos de leve tocar, é sobre o problema do mal. O mal existe, todos nós sabemos disto. Está por toda parte. Em que cidade formos habitar, lá está o mal. Lá está o crime, lá está o assassinato, lá estão os ladrões roubando, matando, destruindo. Vem a pergunta, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Temos que saber a origem do mal. Lá no Éden, quando Deus criou o casal, o distinto casal, Adão, depois a sua esposa Eva. Deus lhes deu um mandamento muito sério. Vocês poderão comer de tudo que está aqui nesse jardim, jardim do Éden. Porque tudo isso foi preparado para vocês. Então podem saborear das frutas, comer. Vocês têm apenas uma incumbência, a de cuidar desse jardim, regar, tirar as pragas que porventura possam surgir para prejudicar a plantação. Deus espera de vocês. Mas olha, existe no meio desse jardim uma fruta, uma árvore que dá fruta, e que eu chamo de fruto da ciência do bem e do mal. Se vocês comerem deste, se vocês sentirem-se insatisfeitos em comer dos frutos de outras árvores e comerem dessa também, vocês vão morrer. Virá o mal sobre a sua vida. Os seus filhos, se nascerem de vocês, eles vão sofrer. Virá a doença, virá a morte, virá tanta desgraça para a humanidade. Então, a ordem está dada. Não comereis desta árvore, da ciência do bem e do mal. Tudo bem. Não sabemos quantos dias demorou até que Adão e Eva permanecessem fiéis e intocáveis. Mas um belo dia, a mulher, Dona Eva, nossa primeira mãe, não resistindo à curiosidade, ela foi até essa árvore proibida. Foi apenas para olhar. Apenas isto. Ela disse, não vou comer, porque Deus deu ordem e eu quero obedecê-lo. Vou apenas olhar. É assim que vem o pecado. É assim que o homem comete males. Porque ele vai apenas para olhar. É curiosidade. E ela foi, rodeou aquela árvore, viu as suas frutas, que davam a impressão de que poderiam ser sábios ou não. Mas de repente ouviram uma voz estranha. Espera aí, não é a voz de Adão,
a voz de outro ser que nós não conhecemos. Quem será? Chegando mais perto, ele sabia o nome dela também. E falou com ela. E disse, foi assim que Deus falou? De toda árvore vocês não vão comer. Ela disse, não, não é bem assim. Deus disse, de toda árvore nós comeremos, menos desta árvore. Vejam bem que o inimigo já está deturpando a palavra de Deus. Mas ela prosseguiu. Deus disse que nós vamos morrer se nós comermos. E ele disse lá, o inimigo, não, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser como Deus. Vocês vão virar quase Deus. Puxa, eu acredito que naquela hora as emoções invadiram o seu coração e o desejo de ser como Deus. Mas espera aí, Deus ordenou para não comer. Mas ele prosseguiu dizendo, olha, vocês não vão morrer. Olha bem aqui. Põe a mão aqui. Ela foi pondo, está vendo só? É só comer que vocês vão ser como Deus. Nasceu no coração da mulher o desejo de ser Deus, ou deusa. E ela acabou comendo. Comeu, e não contente com isto, levou também para o seu marido, pois ele lá não estava. Comeu também ele, de repente, diz a Bíblia, eles pecaram. Caíram da graça de Deus. Foi a coisa pior de suas vidas, essa escolha má, essa escolha perversa. O inimigo os enganou. Mas por que não permaneceram na palavra de Deus? Mas o pecado vem assim, sorrateiramente, vem com enganos. Satanás continua, pois era ele que lá estava encarnado na serpente. E parece que a serpente, nesse tempo, possuía ou asas ou pernas. E devia ser coisa muito bonita, que atraísse a atenção dela de ver um réptil conversando, falando. Pois bem, é assim que o diabo age. A Bíblia disse, então vem o Satanás e diz, olha, o que a Bíblia falou é coisas do passado. Hoje as coisas mudaram. Aliás, eu estive conversando com um homem, com um conhecido, um dentista. Eu perguntei, qual é a sua igreja, hein? Porque ele frequentava antes a igreja batista. Eu disse, qual é a sua igreja hoje? Disse, eu sou espírita. Mas como assim? Falei, larga a mão de falar bobagem, rapaz. Que isso? Você deixou a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia condena tal prática, ou tal filosofia, falsa filosofia. Disse, a Bíblia, a Bíblia faz 2000 anos que foi escrita, de modo que ela perdeu valor. Já não tem mais valor para os nossos dias. Hoje tudo mudou. É verdade. Mudou mesmo. Porque o homem deu ouvidos à voz do inimigo. E ele está aí. Não quis mais saber da igreja. E quero dizer mais. Este homem ficou doente, isto é, havia ficado doente, e a Igreja Batista de Cafelândia orou por ele, ele sarou. Ele esqueceu-se de que havia recebido uma bênção do Senhor por causa das orações do povo de Deus. Esqueceu-se. Agora a Bíblia não tem mais valor. Alguém colocou na sua cabeça esta ideia. Larga a mão de Bíblia, rapaz. Isso aqui é coisa do passado. Não é para os nossos dias.
nós vivemos dias melhores, dias de compreensão, dias de luz, podemos ver, sentir coisas bonitas, maravilhosas. E ele embarcou nessa canoa furada, foi para um lugar tão estranho, tão diferente, que nega tanta coisa, nega a criação direta de Deus, das coisas, nega a existência do inferno, nega a existência do céu. Para onde vão depois da morte? Não sabem. Estão sonhando em ir morar num paraíso ou num lugar diferente, andar de cidade em cidade, procurando se aperfeiçoar. Querem se aperfeiçoar através da reencarnação. Este amigo meu, este amigo nosso, que a Igreja Batista conhece, por quem orou, como eu disse, agora está com ideias tão estranhas. O mundo está assim. E o mal está aqui. Por que é que acontecem tantos crimes, tanta violência? Você deve se lembrar, se você leu a Bíblia, lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, diz que o homem se depravou, o homem se abaixou, se rebaixou, o homem se diminuiu, o homem tornou-se um homem já não mais parecido com Deus, porque Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Deus disse: o meu espírito não vai mais agir no homem, porque o homem é carnal, totalmente carnal. Seus pensamentos são maus, violência é o que o homem praticava nesses dias. E Deus disse: eu vou exterminar a raça humana de vez, porque não suporto mais. E pesou no coração de Deus o fato de ter Deus criado o homem na carne, feito carne e osso, e o homem deixou de Deus. Então, Deus procurou ver se encontraria um homem justo, um homem correto, para poder, através dele, prosseguir multiplicando a raça humana, só que de modo diferente. De modo que o homem compreendesse que esse homem que Deus procurava precisava ser inteligente, temente a Deus. E Deus encontrou. Este homem chamava-se Noé. Noé estava com 500 anos de vida, pois nesse tempo vivia-se até 900. Matusalém viveu 969 anos. Agora, o homem estava fadado à destruição. Deus disse para Noé, porque Noé era justo, um homem correto, um homem que temia Deus, fugia do pecado. Ele, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa, todos eles temiam a Deus. Como é possível a gente encontrar no meio de lodo lírios bonitos? Noé era um verdadeiro lírio com a sua família no meio desse lodo fétido. Mas Noé temeu a Deus. Deus disse: olha, Noé, você vai construir uma arca tão grande que possa acolher vocês, uma arca de 3 andares, acolher vocês, e você vai colocar dentro animais, daqueles animais que são puros, você vai pôr vários casais, e os animais impuros, de cada um casal. E assim foi das aves e de todos os animais. Entraram na arca, e a arca estava cheia, e a chuva veio. Depois de 7 dias veio a chuva, correram rios, sopraram ventos,
e a terra foi se enchendo, enchendo de água. As fontes se rebentaram, vinha água de todo lado. Da terra, a terra jorrava água para cima, do céu caía água violentamente sobre a terra. E a arca foi boiando, boiando. E o dilúvio permaneceu 1 ano, exatamente 1 ano. Quando tudo cessou, nasceu o sol e Noé abriu a arca e soltou a bicharada toda. Eu posso imaginar aquela bicharada correndo, como que dizendo, viva a liberdade. Então Deus recomeçou a raça humana através de Noé. E foram multiplicando até os nossos dias. Hoje há uma luta muito grande de poder separar os que são bons daqueles que são impuros. Verdadeiros corruptos existem hoje, praticando mal, muito mal. Mas a Bíblia não diz que Deus criou o mal. Eu sou Deus que formo o bem e o mal. Mas o que é mal então? Aliás, o mal sempre foi, sempre existiu, só que não era na prática. Porque mal é este, deixou de fazer o bem para fazer aquilo que é contrário ao bem. É o mal. Então o mal já existia, só que não era praticado. Porque o homem temia a Deus. Mas agora que o homem se desligou de Deus, o homem disse para Deus, adeus, Deus, e foi embora. Foi curtir a sua vida com dificuldades. No suor do teu rosto, disse Deus, comerás o teu pão. E assim o homem comia o pão do seu rosto, porque ele havia pecado contra Deus, vieram as dificuldades. Hoje você planta e de repente a chuva demora para vir e aquela planta não cresce, não se desenvolve e há prejuízos para o homem. Você constrói uma casa, vem tempestade e derruba. E a Bíblia registra um acontecimento de um homem chamado Jó. Era também como Noé, perfeito, um homem temente a Deus. Mas Satanás disse para Deus, esse homem chamado Jó vive tão bem assim, é fiel, porque o Senhor encheu de bens a sua vida. E Deus disse, olha, pode mexer nos seus bens e verás que este homem não vai negar o meu nome. Como é bom encontrar um homem assim. E Satanás mexeu na vida de Noé. Acabou com tudo, destruiu tudo, inclusive seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Todos morreram. Depois, passados vários dias, Satanás voltou à presença de Deus e Deus perguntou, como é? Você viu meu servo Jó? Como ele é fiel? Isso é claro. Tira a sua saúde e tu verás como ele vai te negar na tua cara. Como esse tentador é terrível. Ele usa a mentira, usa o mal e leva o homem a praticar o mal. Que coisa tremenda. O homem precisa entender que deve fugir do mal. Não dar atenção às coisas más. Mas o Jó, além de perder tudo, perdeu seus filhos, e a sua mulher disse, Jó, você ainda mantém a sua fidelidade a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Que belo conselho, hein? Você não acha? Uma esposa que deveria encorajá-lo. E assim Deus, depois de algum tempo, restaurou Jó. E o Jó passou a ter o dobro do que tinha, e Deus lhe deu 10 filhos, sendo 7 homens, 3 mulheres, e eram os mais lindos do mundo.
Essa é a recompensa de todo aquele que rejeita o mal, de todo aquele que aborrece o mal e se apega ao bem e busca Deus, a sua presença. E Deus vem ao seu encontro, vem como socorro para a vida dele. Deus mandou, depois de muito tempo, a seu Filho, o próprio Filho, para trazer a regeneração, fazer o homem voltar-se para Deus. Amigo ouvinte, você já voltou para Deus? Você conhece essa história? Nós apenas demos uma ligeira pincelada, trazendo à memória tudo aquilo que aconteceu, porque existe mal na terra, mas o mal pode ser exterminado, desde que você queira, porque Deus lhe dá recursos de você rejeitar e vencer e triunfar para a glória de Deus. Faça isso, entregue-se ao Senhor e seja um leitor assíduo da palavra de Deus. Amém.